Tô aqui com o Edson, então. Edson, qual a sua idade? 5-3. 5'3". Aqui nós vemos o perfil de um boomer, ok? Pessoas que nasceram nas gerações passadas. Você mora aqui em São Paulo? Não, Não? Você mora onde, Edson? Espírito Santo. Espírito Santo. Edson, deixa eu te perguntar uma coisa. Qual espectro político você acha que você está mais envolvido? Você é mais de esquerda, mais de direita, mais centro? Sou mais centro-direita. Mais centro-direita. Aqui nós vemos o perfil de uma pessoa, boomer, ok? Que não se identifica com o bolsonarismo. Por quê? Porque quando a pessoa diz centro-direita, ela não está se referindo à direita, de fato. A direita que eles consideram como direita radical. Nós estamos falando de um cara que tem potencialmente ali críticas ao Bolsonaro, seja a figura do Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro, ao governo do Bolsonaro. Um cara que não quer ser estigmatizado como bolsonarista por se posicionar de direita. Caso ele não tivesse esse problema, ele diria diretamente: eu sou de direita. Ok? Você acredita em políticas públicas mais voltadas para a direita. Fala uma parte importante assim que você acha, por exemplo, de política pública com uma visão de direita. Sei lá, economia, segurança. Eu acredito muito na economia, porque se tem público, se tem professores, se tem a questão de funcionalismo público, a receita vem de algum lugar. Aqui você começa a perceber que você está lidando com um boomer, ok? Que não se posiciona como um bolsonarista, mas que também não tem conhecimento técnico abrangente. Ou seja, esse papo não é um papo de alto nível. Esse é um papo de você olhar, buscar pontos de concordância com esse cara e fazer uma aprovação naquilo do que ele está dizendo. Então, por exemplo, eu vou tentar achar um ponto de convergência ali e eu vou afirmar que esse ponto de convergência existe. Tipo, olha, eu também penso assim. Para quê? Você envolve o cara, né, na conversa da política, deixando ele dar a opinião dele. E aí você faz essa rápida análise de que, tipo, tá, ele não tem um conhecimento tão aprofundado, ele não sabe muito bem do que ele está falando, ok, mas ele tem uma intenção. Quando ele diz que a economia é importante para ele está querendo dizer que ele se preocupa com esse aspecto. Talvez ele não sabe explicar exatamente o porquê que é tão importante assim, mas ele sabe que é importante, e isso precisa ser validado. Quem gera essa receita é o privado. Então, apesar da esquerda falar que não gosta de capitalismo, o público dificilmente gera receita. Então, eu sou a favor do empreendedorismo, dos empresários estar trabalhando, dando trabalho, desde que, logicamente, pagando dignamente. Mas eu sou partidário da economia voltada para ser autossustentável. Ela produzir, ela gerar receita, é o ciclo, vamos dizer assim, ciclo não é um ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso. Né? Então você acha que as políticas liberais, mas voltadas para a economia, são políticas mais interessantes, por isso que você se identifica mais com o espectro político da direita, certo? Exatamente. Você acha que, por exemplo, que o Estado ele suga muito, ele não desenvolve, a iniciativa privada é a que faz o dinheiro girar? Na verdade, teria que ser um mix dos dois, né? A receita produz, o governo não dificulta, pelo contrário, ajuda com políticas, vamos dizer, com mecanismo tributário, que está uma bagunça com as leis trabalhistas, né? Então ela faz a máquina funcionar, ela não dificulta. Eu penso assim também. Também, né? De só ponto de convergência. Esse cara tá aberto ao diálogo completamente agora. Então, eu mostro para ele que esse cara, ele tem um ambiente seguro para falar, ainda que ele não tenha conteúdo para preencher esse ambiente seguro, a gente escuta mesmo assim e busca entender o que ele está tentando dizer. Que no caso, ele estava tentando dizer, pelo que eu entendi, segundo minha interpretação, que ele é um cara que acredita na intervenção estatal, sim, mas para fomentar empregos, vagas, para gerar competitividade no mercado. Ele entende que o Estado ele pode fazer sim esse papel. Eu entendi isso, eu falo para ele que eu concordo com isso, e aí nós conseguimos criar o quê? Um ponto positivo de afirmação. Ele percebe que eu estou receptivo à ideia dele. Então, ele também se torna muito mais receptível a minha própria lógica também, tá? Você vai perceber isso nas próximas cenas. Eu acho que o Estado funcionaria assim, tipo, não atrapalha, ajuda, fomenta. Exato. Aí na educação entra com a formação, na questão da infraestrutura com a segurança, né? Então o governo trabalhar essa parte. Não sou contra ter um Bolsa Família, mas não pode ser um muleto do jeito que tá. Eu concordo com você. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro dessa sua visão política, você consegue ter uma projeção de candidato pro ano que vem, tipo, a presidência da República? Você consegue olhar, por exemplo, nós temos alguns presidenciáveis já confirmados, né? Como, por exemplo, Flávio Bolsonaro, o Luiz Inácio Lula da Silva, vários outros candidatos aí que representam essa centro-direita, como Ratinho Júnior, tem o Caiado. Você deve estar se perguntando, por que eu não falei o nome do Renan Santos? Porque o Renan Santos é o efeito surpresa que vai vir no futuro, tá? Isso também é uma estratégia. A gente mostra várias opções e mostra que essas opções não são tão boas o suficiente assim, entendeu? Elas simplesmente existem, mas não preenchem o vago espaço que o Brasil precisa. E aí a gente aparece com um produto surpresa no final. Tá? Quem é o produto surpresa? Renan Santos, Partido Missão. Quem que você acha ali que é o seu cara? Você já tem um candidato? Para mim, eu sou mais o Tarcísio. Tarcísio. Também sou do Paraná, eu moro no Espírito Santo, mas sou do Paraná. O Ratinho é um bom candidato, vem fazendo um excelente trabalho no Paraná. O próprio Zema. Gosta do Zema? Do Zema, de Minas. Bom, aqui ele cita duas pessoas que ele diz fazer um bom trabalho. O Ratinho Júnior e o Zema. Eu tenho várias críticas ao Zema, por exemplo, a questão da segurança pública, que eu já falei em vídeo aqui. Fato é que este homem não entende muito de política. Ele sabe os nomes dos candidatos, ele entende o que é positivo, o que é negativo para o Brasil, ele sabe o que ele não quer, que é a esquerda,
mas ele não entende de fato as bases importantes, como movimentar a política no Brasil, como fazer, quem são as pessoas, por que fulano, ciclano e beltrano não são boas opções, apesar de suas propostas. Esse cara, ele na verdade, ele tá tentando encontrar um candidato. Ele tá tentando se apegar a uma figura que impõe a respeito. Ou seja, a direita tem candidato, a pena que ela não é forte, né? Ela não está se unindo, mas a princípio o Tarcísio seria a primeira opção, e depois o Zema ou o Ratinho. O Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro não é uma má opção, mas vamos dizer que a rejeição dele é meio alta. É muito importante, mesmo assim, ouvir todas as sugestões que ele tem e a opinião dele. Ele precisa entender que a opinião dele é uma opinião respeitada. Ele sabe que ele não sabe tudo sobre política. Ele sabe que o conhecimento sobre política dele é raso, mas é péssimo para as pessoas ter que admitir isso, né? Por quê? Porque, bom, cara, é muito ruim você não saber de uma coisa. Isso causa uma sensação muito ruim. Mas eu preciso que vocês entendam que as pessoas, para serem convencidas, elas precisam confiar em você. E para confiar em você, você tem que ser uma figura de confiança. Eu sei que parece meio louco falar isso, para confiar você tem que ser uma figura de confiança e não uma ameaça, entendeu? Não uma pessoa que tá ali para lacrar. Eu poderia ter chegado nele e dito, mas você sabe que o Zema, mas você sabe que o Ratinho Júnior, mas você sabe que o Tarcísio, eu moro aqui, você nem mora aqui? Sabe, eu poderia dizer várias coisas nesse sentido, só que isso o faria me enxergar como uma ameaça. Ele teria problemas em dar opiniões, porque ele pensaria que a cada opinião que ele está dando, eu iria lá dar um feixe nele, uma lacrada, entendeu? E isso não é legal, né? Ele sabe que esse vídeo vai pra internet, ele sabe que esse vídeo vai ser uma coisa exposta. Então você tem que entender o cara, você tem que olhar pro cara e falar assim, bom, qual é o objetivo aqui? Apresentar um bom candidato para ele. Eu não tô aqui tentando apresentar o diabo, eu tô tentando apresentar um cara que de fato é bom, uma coisa que de fato eu acredito, um cara que é de fato respeitável. Poxa, então eu vou agir com cautela. Por quê? Porque se eu for muito brusco, ele vai espanar. Você acha que essa rejeição tem a ver com os esquemas de corrupção que estão ligados ao Flávio, por exemplo? Ele não tem nada comprovado de corrupção dele, né? O que dá corrupção do Flávio? Do Flávio? Olha, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Muitos de nós, da onça, erramos quando nós fazemos essa abordagem para falar das corrupções do governo Bolsonaro. Tá? A gente erra muito nisso, porque a gente quer impor, a gente quer mostrar, a gente quer ironizar, algumas vezes até, né, fazer piada. Não, gente, explica numa boa e se faça parte daquilo. Afinal de contas, acho que boa parte das pessoas que estão inseridas no movimento Brasil Livre, boas partes das pessoas que estão inseridas ali no Partido Missão, essas pessoas elas já foram bolsonaristas em algum momento da sua vida. Não digo bolsonaristas, mas pelo menos votaram no governo Bolsonaro ou acharam que eles eram a melhor opção dentre as outras opções, ok? Então, o que a gente precisa? A gente precisa se colocar como parte daquilo que nós já fomos. Para mim, esse exercício não é difícil. É recente a minha saída do bolsonarismo. Mas eu entendo exatamente qual é o coração daquele cara que defende o Bolsonaro. Cara, tudo que ele menos quer é ouvir que o candidato que ele idealizou como o herói da nação não é um herói. A desconstrução do herói dói muito, então vocês precisam ser cautelosos e se mostrar parte dessa galera afetada. Sim, o PT é um partido mais corrupto do Brasil. Esse daí, sinceramente, a gente descarta. Se a gente vai falar de política para salvar nosso país, a gente não pode nem falar de PT. Sinceramente, não dá. Essa parte do PT é muito importante, porque toda vez que você vai preparar uma crítica ao Bolsonaro, é legal você engatar uma crítica ao PT antes, para ele entender que você não tem um partido político de estimação, que você não é petista, que você não está fazendo essa crítica porque você é de esquerda. Críticas de pessoas de esquerda são muito invalidadas por bolsonaristas. Mas vamos ser bem sinceros aqui, ó. Por exemplo, a gente tem, no caso do Flávio, o assessor dele, o Queiroz, que foi lá, admitiu que fez rachadinha, e com o dinheiro da rachadinha, ele pagou o plano de saúde da família do Flávio, pagou as escolas do filho do Flávio. Você não acha que o Flávio sabia que o assessor dele estava pagando essas contas, que ele estava tendo essa movimentação? Pode ser. E aí não é meio que tipo, pô, então ele é meio corrupto, a gente só não tá querendo. A gente não quer porque em tese o cara é da direita, né? Então não pode. O que tá ruim no país é isso. Isso aí. A gente não. Quem é direita e quem é esquerda, vamos dizer assim, quem é direita, a direita pode fazer o que for que não vai criticar. Pois é. E a esquerda é a mesma coisa. Tá comprovado, tá não sei o quê, mas como é a esquerda, tá tudo livre. Você viu só? Ele já começou a fazer um exercício de pensamento crítico, do tipo, é mesmo, né? Você tá vendo? Isso é um problema do nosso país. Você consegue perceber? Pronto, ali a gente já abriu o cara. Entendeu? A gente já ganhou o cara, a gente já colocou na mesma página. Mas isso você percebe que foi uma construção? A gente tá na mesma página desde que a gente concorda com a economia, a gente tá na mesma página desde que a gente concorda que o Lula não pode nem entrar nessa discussão, já que ele é um verme corrupto, maldito, um lixo. E a gente tá na mesma página de que corrupção, a mesma do Lula, é uma corrupção que é a mesma de qualquer cara de direita. Corrupção é corrupção e a gente não tem que passar pano pra isso. E ele vai lá e concorda comigo. Ele concorda que, inclusive, esse é um dos problemas do nosso país. As pessoas acham que a gente pode passar pano pra direita só porque é direita, a gente pode passar pano, e a esquerda pode passar pano pra esquerda só porque é esquerda. Então, ele olha pra isso e começa a encontrar uma problemática nisso. Você percebe? Então, se tem, seja o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, quem for,
tem que arcar. Mas eu escuto pra você, vou falar pra você uma coisa. Escuto até hoje que o Lula não é corrupto por causa desses caras da esquerda falando que não é corrupto. Gente, como é que pode falar um negócio desse, né? Mas Não tem cabimento um negócio desse, né? eles não querem ouvir, né? Eles sabem, mas não querem admitir, né? Exatamente. Você vai fazer esse mesmo exercício sempre. Você vai reenfatizar o quanto é absurdo que o Lula roubou e o quanto é absurdo as pessoas ainda defenderem o Lula. E que é absurdo, sabe? Mas você não tá falando só do Lula, você tá falando das pessoas que apoiam e passam pano para aqueles que são corruptos, entende? E quando você liga isso com a crítica, uma leve crítica ao Bolsonaro e a postura enfim, de todos os bolsonaristas, cara, ele começa a refletir do tipo, epa, estamos agindo igual petistas? Será? E aí que eu falo pra você, é o seguinte, quando a gente pensa em um desenvolvimento de um país e o representante da nossa nação, acho que é importante a gente olhar também pra esse lado, tipo, pô, o cara envolvido com corrupção e tal, a eficiência, por exemplo, você citou o governo Tarcísio, eu gostaria de entender por que você acha que o Tarcísio é uma boa opção, quais são os projetos do Tarcísio que você conhece, que você viu, tanto de desenvolvimento social, ou economicamente falando, como você disse que é uma pauta importante pra você, quais são esses projetos do Tarcísio que você acha que é interessante, que te fez olhar e pensar que ele pode ser um bom presidente da República? Aqui, eu uso esse exercício pra saber se esse cara conhece os projetos do Tarcísio ou está falando isso por falta de conhecimento. E aí é onde a gente percebe que ele não conhece o Tarcísio, mas ele segue um padrão de opinativo sem base de conhecimento aprofundada, tá? Ele vai usar características relativas como, o Tarcísio se porta muito bem, ele tem uma boa imagem, ele, né, tem muitos projetos, coisas nesse sentido, que são superficiais, não são específicas. É o seguinte, eu não moro em São Paulo, então não acompanho tanto. O que eu vejo é o posicionamento que ele tem, a forma que ele age. Como você falou, até agora não surgiu nada de corrupção sobre ele. Ele coloca as pessoas certas no lugar certo. O Bolsonaro colocou o Guedes, que é da economia. Então procurar colocar as pessoas não somente ser relacionado a apadrinhamento, cumprir favores. Você achou o Guedes uma boa adição do Bolsonaro? Eu achei. Essa parte do Guedes é muito interessante, porque ela mostra que em todas as vezes que ele levanta bandeiras, eu bato nessas bandeiras sem parecer que estou batendo. Eu simplesmente jogo e deixo ele pensar. Jogo um questionamento e deixo ele pensar. Como eu sempre falo, tem que ser socrático. Ser socrático significa que ao invés de fazer acusações e apontar dedos, a gente tem que fazer perguntas, tá? E levantar interrogações. Você não ficou chateado quando ele quis meter imposto no Pix? O Bolsonaro, em tese, não deixou porque a medida seria impopular. O Bolsonaro falou, não, peraí, você não vai taxar o Pix, não. Se você for ver o que o Haddad tá fazendo... A gente não pode nem comparar, cara, porque esses caras são lixo. Eu vou falar pra você, o Bolsonaro deu remédio amargo aí, era pra mim estar aposentado, porque eu já tenho 35 anos de trabalho e não tô. Por quê? Porque mudou no governo dele e porque é melhor pro país. Então, se fosse para o melhor país, teria que ser passado pelas instâncias para ser aprovado, né? Se fosse, eu não sei quanto que seria o Pix. Perceba, nunca discorde do cara, nunca discorde. Apenas faça ele pensar em relação ao que ele acabou de dizer. Nunca discorde, nunca bata de frente. É como, sabe quando você olha assim, não olha no olho do touro, não olha no olho do touro. O touro vai, tom! Pois é, não olha no olho do touro, não mostre de vermelho para ele, não discorde. Apenas faça perguntas. Não é legal, nem o Bolsonaro, nem Lula, ninguém taxa Pix, que é uma forma da economia girar. Sim. Então... Eu acho o seguinte, eu acho que toda vez que a gente fala, por exemplo, de Bolsonaro, eu fui um cara que, por exemplo, votei no Bolsonaro, tá? Eu apertei lá o 17, fiz campanha pro Bolsonaro e tal, não sei o quê. Só que o Bolsonaro acabou me decepcionando um pouco, tá? Principalmente por conta desses esquemas, que ele, pra blindar o Flávio, isso me deixou um pouco inseguro em relação ao Bolsonaro, tá? Crie conexão e demonstre fragilidade. Não, eu não fiquei inseguro com o Bolsonaro. Eu simplesmente detesto o Bolsonaro porque ele mentiu pra mim. Só que você não vai falar isso, porque isso é muito agressivo, tá? Ele não detesta o Bolsonaro. Mas ele provavelmente não se sente seguro em defender o Bolsonaro. Caso contrário, lá atrás, nas primeiras páginas, ele teria dito, sou de direita. Lembram? Não, mas ele disse, sou centro-direita. Quando ele diz centro-direita, não é que ele beira para a esquerda um pouquinho, não. Não é isso. É que ele não quer ser vinculado ao bolsonarismo. Esse é o ponto principal. Então ele sente sim uma insegurança em defender tudo que o Bolsonaro faz. Tá? Então, qualquer justificativa que eu dissesse de Bolsonaro, ele ia falar, eu não sou bolsonarista, né? Eu sou centro, eu prefiro o Tarcísio. A gente consegue ver isso na construção desse vídeo, né? Mas veja bem, quando você se coloca como alguém que apoiou o Bolsonaro, você gera identificação porque ele votou no Bolsonaro provavelmente, né? Todo o discurso, toda a linha dá a entender isso. Ele votou no Bolsonaro. Quando você fala, eu votei no Bolsonaro, eu acreditei no Bolsonaro, mas eu vi algumas coisas, você não ataca diretamente os caras, Eu vi alguma coisa e tal, não sei o quê. Eu fiquei inseguro. Insegurança mostra fragilidade. E você precisa de muita grandeza para você demonstrar sua fragilidade para um cara aleatório da rua, enfim, numa discussão política. Isso gera conexão. Isso mostra que você está falando a verdade, entendeu? Eu falo sempre, cara, a gente tem a verdade do nosso lado. A gente não precisa mentir. Então, seja sincero. Você acreditou no Bolsonaro, não acreditou? Se você acreditou no Bolsonaro, tá tentando convencer um cara que acredita no Bolsonaro ainda, cara, seja sincero com ele, fala dos seus sentimentos mesmo, aquela coisa que tocava o seu coração. Então, a verdade ela convence, simplesmente porque
ela é soberana. E aí, o negócio é o seguinte, eu comecei a estudar candidato da direita. Você já ouviu falar do Renan Santos? Não. Cara, você... Não? Então, eu acho que você não trouxe ele pro jogo, porque acho que a gente nunca ouviu falar dele, as pessoas não sabem dele, lá no Espírito Santo não se fala disso. De Renan Santos, não. Não? Ó, é o seguinte. Não, do Espírito Santo não, tô falando por mim, né? Lá no Espírito Santo é um... Ó, esse cara aqui é o Renan Santos, tá? Esse papelzinho aqui, ele tem um QR Code. Você tá entendendo? Esse QR Code aqui, se apontar seu celular pra ele, você vai ver um vídeo de apresentação desse Renan Santos. Ele vai dizer pra você quem que ele é, quais são os projetos dele, tá? E esse cara aqui, ele tem uma força gigantesca aqui em São Paulo, só que com um público mais jovem. Você tá entendendo? Cara, é o Nicolas da vida. Cara, na verdade, é um Nicolas 100% honesto, comprometido e um cara que tá realmente focado em fazer uma parada diferente. Lembrem-se, nunca discorde do cara. Nunca. Você lembra do Enéas? Você lembra do Enéas? Sim, sim. O Enéas, ele criou um partido porque ele entendia, o Prona, né? Porque ele entendia que ele não podia estar misturado com toda aquela politicaiada brasileira que existia pra poder fazer uma coisa diferente. Aí, a sua geração, eu acredito que é da sua geração, Enéas, a sua geração falou assim, não, esse cara não é um bom candidato pra gente. Por quê? Ah, porque ele é louco, ah, porque ele é fraco, ah, porque ele é totalmente fora do padrão, ah, porque ele fala de um jeito difícil, não é? As pessoas não falavam isso? A mídia não fez vocês... A mídia não fez vocês acreditarem nisso? Esse cara entendeu que não dá pra se meter com esses políticos já, com esses partidos já conchavados com corrupção. E ele criou o próprio partido dele. O partido dele é novo, é recente. Esse cara tem um discurso de segurança pública forte, de desenvolvimento de Brasil forte, de industrialização do Nordeste, levar o povo pro Nordeste pra, tipo, levar as indústrias, dar emprego pra aquela galera, libertar o Nordeste desse refém do Bolsa Família, colocar os beneficiários do Bolsa Família pra prestar serviço para a sociedade também. Aqui a gente começa a falar das propostas do Renan, que são mais direcionadas para o público que pensa como a gente. Se você fosse fazer uma abordagem, uma pessoa de esquerda, e tentasse convencer essa pessoa de esquerda a votar no Renan, bom, isso teria que ser feito de um outro jeito, a construção teria que ser feita de uma outra maneira, tá? Mas essas pautas são pautas que identificam com esse público, tá? E dá pra ver que gera uma curiosidade nele. Existe um ponto muito importante aqui também, que eu uso uma referência de alguém que poderia ter sido uma saída para o Brasil, que é o Enéas, doutor Enéas. Doutor Enéas, eu não sei, eu sempre bato nessa tecla, nunca sei se ele era isso tudo mesmo, se ele era um cara muito inteligente, ele parece, né? Ele parece um cara que acreditava naquilo que falava e fazia, e eu dificilmente acho que esse cara seria lá um corrupto, um bandido, tá? Eu realmente não conheço o doutor Enéas, não foi da minha geração, mas eu vejo que as pessoas lamentam muito, os boomers lamentam demais não terem elegido o Enéas, tá? Então a gente coloca essa figura de comparação com o Renan que, cara, pode sim ser comparado. A idealização de um cara que é muito genial e fantástico para sua época e que está sendo ridicularizado pela mídia, dizendo que não tem força, que ele é um maluco, que isso, que aquilo, né? As pessoas estão achando impossível o que ele quer fazer e o Renan mesmo até disse recentemente que acredita que o Brasil devia ter uma bomba atômica, o que se assemelha bastante com o que Enéas falou naquela época e foi tirado de louco, né? Hoje nós vemos que o quão importante seria o Brasil sim ter uma bomba atômica, né? Enfim, a gente usa esses objetos de comparação e a gente começa a mostrar pra esse cara que ainda existe gente boa e que dá pra ter uma perspectiva de Brasil boa. Pô, não vai ficar no Bolsa Família recebendo, deitado no sofá coçando. Pô, vamos lá, vamos precisar pavimentar uma rua, vamos lá, você vai agir, isso, aquilo, sabe? Como se fosse um funcionário do Estado. Entende? Que recebe do Estado e trabalha pra rever o Estado. Cara, dá uma olhada nesse cara. Eu acho que você vai gostar. Vou ver sim. Tá? Aponta seu celular. Estamos precisando de novas. Nós negamos o Enéas. Eu não sei se o Enéas seria um bom político, mas nós negamos ele. A gente não pode negar esse cara. E a gente precisa ficar de olho. As pessoas vão falar que ele é louco, as pessoas vão falar que ele não tem chance, as pessoas vão falar que isso, que aquilo. Mas foi exatamente isso que falaram do Enéas. Nós perdemos possivelmente o melhor presidente da nação. Para lutar contra o sistema tem que ser um pouquinho louco, senão... Não é verdade? Pronto, ali você vê claramente um cara que se identificou demais com essa posição, com essas propostas e um possível, quem sabe, eleitor do Renan Santos. Galera, é muito importante o que eu vou falar aqui. Se você convencer uma pessoa por dia a votar no Renan Santos, a fazer parte dessa iniciativa, desse movimento, a apoiar o Partido Missão, você está fazendo um trabalho gigantesco. Porque eu tô todos os dias conversando com gente, convencendo pessoas. No meu Instagram tá recheado de recados dizendo que Gabriel, eu vou votar no Renan graças a você. Gabriel, eu não conheci o Renan, obrigado por me apresentar. Gabriel, quero largar o bolsonarismo. Isso tem influenciadores bolsonaristas, tá? No futuro vocês saberão quem são essas pessoas. Influenciadores bolsonaristas que me procuram pra falar, pô, cara, que legal, que não sei o quê, você foi muito corajoso e eu tô querendo fazer a mesma coisa. Enfim, são pessoas que estão verdadeiramente interessadas no projeto do Missão e que estão conhecendo Missão graças a mim. Mas você também tem esse poder de mudança. Você tem esse poder de mudança talvez um pouco menor, talvez maior que o meu, não sei, depende de quem é que tá assistindo esse vídeo. Mas o ponto é, você consegue fazer a diferença. Eu tenho trabalhado muito duro, tenho dado sangue e suor pela causa. Você também pode fazer o mesmo. Dentro do seu ciclo, dentro da sua família, dentro dos seus amigos, você pode ser o cara que vai levar a missão para eles, tá certo? Espalhe a palavra da missão.